amigos, mais uma vez estamos aqui ao vivo. Vamos hoje, com a graça do Pai, aproveitarmos o nosso tempo de uma forma bem proveitosa. E nesta manhã, já não tão manhã, feriado, vamos continuar nosso estudo do Livro dos Espíritos, da doutrina espírita. E hoje nós devemos concluir o finalzinho do Livro dos Espíritos, a conclusão de Kardec, que nós já colocamos no vídeo anterior, até o item 4. E hoje nós vamos continuar e possamos, desde já, pedir a inspiração do Pai, pedir o amor de nossos irmãos, nosso anjo guardião, nosso espírito amigo, para que possamos fazer esse estudo de uma maneira tranquila, de uma maneira didática, não saindo do pensamento de Kardec, pois ele foi o autor encarnado, o espírito que esteve aqui com a missão de codificar a doutrina dos espíritos para que nós possamos ter hoje o entendimento e amanhã estarmos melhores ainda, com base nesse trabalho que realmente foi uma missão, um espírito missionário. E aqui nós estamos ouvindo, estudando a obra de Kardec, Livro dos Espíritos, na parte final. Agradecemos a Deus, aos amigos espirituais, a todos aqueles que nos incentivam de algum modo, que vibram por nós, a nossa família espiritual, a todos aqueles que nos impulsionam, que nos deixam assim mais felizes de nós estarmos aqui tentando acertar e procurando ser melhor cada dia que passa. Obrigado, Jesus. Obrigado, meus irmãos. E vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. Já prometendo mesmo, voltarmos em breve com o céu e o inferno, a outra obra da codificação que fala sobre as penas e gozos futuros. De tanto eu falar nos meus vídeos, as pessoas já estão aí. Esse cara não vai falar mais de céu e inferno não, imagina, já está uns 3, 4 meses só falando propaganda. A gente vai sim, vai sim. Então estamos aqui no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, conclusão, a parte 5. Quem se achar um pouco perdido, pode ir lá no canal Reflexo da Luz, do YouTube, dar uma observada no vídeo anterior, ou então até mesmo ler aqui na obra. Se você não tem um livro físico, você pode ter o livro em PDF, ou até mesmo aplicativo lá no Play Store, que é muito satisfatório. Então, o que dizem as crenças espíritas? Os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo proclamam a sua força, porque uma ideia sem fundamento e destituída de lógica não poderia tornar-se universal. Se, pois, o espiritismo se implanta por toda parte, se recruta adeptos, sobretudo nas classes esclarecidas, como todos o reconhecem, é que tem um fundo de verdade. Contra essa tendência serão inúteis todos os esforços dos seus detratores. E o que o prova é que o próprio ridículo de que o procuram cobrir, longe de deter o seu impulso, parece haver dado novo vigor. Esse resultado justifica plenamente o que muitas vezes os espíritos têm dito: não vos inquieteis com a oposição, tudo o que fizerem contra vós se tornará em vosso favor, e os vossos maiores adversários servirão à vossa causa sem o querer. Contra a vontade de Deus, a má vontade dos homens não poderá prevalecer. Com o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa fase nova, a do progresso moral,
que lhe é consequência inevitável. Deixai, pois, de vos admirar da rapidez com que se propagam as ideias espíritas. A causa disso está na satisfação que elas proporcionam a todos os que as aprofundam e que nelas veem alguma coisa mais do que útil, do que um fútil passatempo. Ora, como o homem quer a sua felicidade acima de tudo, não é de admirar que se interesse por uma ideia que o torna feliz. O desenvolvimento dessas ideias apresenta 3 períodos distintos. O primeiro é o da curiosidade, provocada pela estranheza dos fenômenos. O segundo é o do raciocínio e da filosofia. O terceiro, o da aplicação e das consequências. O período da curiosidade já passou. A curiosidade não dura mais que um certo tempo e, uma vez satisfeita, muda de objeto. Mas o mesmo não acontece com o que se refere ao pensamento sério, ao raciocínio. O segundo período já começou e o terceiro seguirá inevitavelmente. O Espiritismo progrediu, sobretudo depois que foi melhor compreendido na sua essência. Depois que lhe perceberam o alcance, porque ele toca nas fibras mais sensíveis do homem, as da sua felicidade, mesmo neste mundo. Nisso está a causa da sua propagação, o segredo da força que o faz triunfar. Ele torna felizes os que o compreendem, enquanto a sua influência não se estende sobre as massas. Mesmo aquele que não tenha testemunhado nenhum fenômeno material de manifestações dirá: além dos fenômenos, há uma filosofia. Essa filosofia me explica o que nenhuma outra havia explicado. Nela encontro, pelo simples raciocínio, uma demonstração racional dos problemas que interessam no mais alto grau ao meu futuro. Ela me proporciona a calma, a segurança, a confiança. Me livra do tormento da incerteza e, ao lado disso, a questão dos fatos materiais se torna secundária. Vós todos os que atacais, quereis um meio de o combater com sucesso? Ei-lo aqui. Substituí-o por alguma coisa melhor. Encontrai uma solução mais filosófica para todas as questões que ele resolve. Dai ao homem outra certeza que o torna mais feliz. Mas compreendei bem o alcance dessa palavra certeza, porque o homem não aceita como certo senão o que lhe parece lógico. Não vos contenteis de dizer que isso não é assim, pois é muito fácil negar. Provai, não por uma negação, mas através dos fatos, que isso não é, jamais foi e nem pode ser. E se isso não é, dizei sobretudo o que devia ser em seu lugar. Provai, por fim, que as consequências do Espiritismo não tornam os homens melhores e, portanto, mais felizes. Pela prática da mais pura moral evangélica. Moral que muito se louva, mas pouco se pratica. Quando tiverdes feito isso, tereis o direito de o atacar. Tem que ter uma alternativa, senão não adianta atacar o Espiritismo ou qualquer pensamento. O Espiritismo é forte porque se apoia nas próprias bases da religião. Deus, a alma, as penas e recompensas futuras, e porque, sobretudo, mostra essas penas e recompensas como consequências naturais da vida terrena, oferecendo um quadro do futuro em que nada pode ser contestado pela mais exigente razão. Vós
cuja doutrina consiste inteiramente na negação do futuro, que compensação ofereceis para os sofrimentos deste mundo? Vós vos apoiais na incredulidade, e ele se apoia na confiança em Deus. Enquanto ele convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade, vós lhe ofereceis o nada por perspectiva e o egoísmo por consolação. Ele, o Espiritismo, explica tudo, vós nada explicais. Ele prova pelos fatos e vós nada provais. Como quereis que o homem hesite entre essas duas doutrinas? Esse comentário aqui de Kardec foi direcionado a todos os inimigos do Espiritismo, principalmente os materialistas, a própria igreja, as próprias crenças que não tinham isso como uma nova ciência, assim como um grande engano. E foi sempre muito bem colocado as palavras. E a gente só tem que agradecer, mais uma vez, a Kardec, mostrando pela lógica e pela razão e pelas experiências, e continuou fazendo isso por mais de 12 anos nas revistas espíritas. São 12 anos relatando experiências, relatando fatos e conclusões e filosofia, mostrando mais coisas, além das obras que nós estamos acostumados a estudar. Portanto, também recomendo que deem uma olhadinha quando puder, estudando também as revistas espíritas. Muitas coisas que passam, às vezes, de uma forma despercebida nas entrelinhas da doutrina, ou seja, das obras básicas, é estudado e esclarecido nas revistas espíritas. Muitas coisas surpreendentes para quem ficou ali somente nas 5 obras básicas. A razão, o amor, a base, Deus, o espírito e matéria. O item 6 da conclusão diz assim, Kardec: seria fazer uma ideia bem falsa do Espiritismo acreditar que a sua força decorre da prática das manifestações materiais e que, portanto, entravando-se essas manifestações, pode-se minar-lhe as bases. Sua força está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Na antiguidade, ele era objeto de estudos misteriosos, cuidadosamente ocultos ao vulgo. Hoje não tem segredos para ninguém. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidades, nada há nele de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Ele quer ser compreendido por todos, porque chegaram os tempos de se fazer que os homens conheçam a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, ele a deseja para todos. Não reclama uma crença séria, mas quer que se saiba por que se crê. E como se apoia na razão, será sempre mais forte do que as doutrinas que se apoiam sobre o nada. Os entraves que se tentassem oferecer à liberdade das manifestações poderiam abafá-las. Ou seja, no começo foram as manifestações, as mesas girantes e tantos outros. Psicografia, psicofonia, fenômeno de voz direta, tudo que foi acontecendo para mostrar. Os espíritos chegaram com tudo e falaram: homens, humanidade, estamos aqui, fomos enviados por Deus para esclarecer-vos, para auxiliar. Então a pergunta que Kardec colocou aqui nesse comentário é se tentassem acabar com as manifestações, isso também acabaria com a nova ideia, com a doutrina, com o espiritismo. A resposta na continuação do pensamento é a seguinte: não, porque produziriam o efeito de todas as perseguições, o de excitar a curiosidade e o desejo de conhecer aquilo que foi proibido. Não começou assim quando proibiram de comer a maçã? Lá na Bíblia. Não coma desse fruto. É claro que Deus queria assim que comesse aquele fruto, porque esse fruto representa o quê? A árvore da sabedoria.
Por isso que Deus, segundo a Bíblia, deu aquela ordem, que na verdade que ele fez ao contrário. Não comam desse fruto. O que aconteceu? Primeira oportunidade, a mordidinha lá da maçã. E começou o quê? O conhecimento. É claro que existem muitas histórias, muitas interpretações, mas essa é a mais lógica que chega ao nosso raciocínio. Árvore da sabedoria, do conhecimento. E assim, muitas outras histórias são colocadas na Bíblia e precisamos interpretá-la, não pela letra, mas pelo espírito. Continuando aqui, falando que tudo que é proibido fica mais com vontade de conhecer, é uma grande verdade. Você fala para o teu filho, não faça isso. Isso não pode, isso é ruim. Mas não explica o porquê, o motivo. É claro que a criança vai querer fazer aquilo. Não põe o dedo no fogo, porque queima. O que é queima? Por que eu não posso colocar o dedo nesse clarão, nessa luz aqui? Vai lá por experiência e se queima. De outro lado, as manifestações espíritas fossem um privilégio pessoal de um só homem, ninguém duvidaria que, pondo esse homem de lado, as manifestações acabariam. Desgraçadamente para o adversário, elas estão ao alcance de todos e são utilizadas por todos, desde o menor ao maior, desde o palácio à choupana. Pode-se interditar o seu exercício público, mas sabe-se precisamente que não é em público que elas se produzem melhor, e sim na intimidade. Ora, cada um podendo ser médium, quem pode impedir uma família no seu lar, um indivíduo no silêncio do seu gabinete, o prisioneiro na sua cela, de terem comunicações com os espíritos à revelia e até mesmo em face dos seus verdugos? Se as proibissem num país, poderiam ser impedidas nos países vizinhos ou no mundo inteiro, pois não há uma região nas duas partes da Terra em que não haja médiums, ou seja, por intuição todos são médiums, ostensivamente são alguns que já vêm com essa predisposição orgânica e que acabam tendo a oportunidade de exercitá-la, de treiná-la, de se afinar. Para encarcerar todos os médios, seria necessário encarcerar a metade do gênero humano, conseguindo-se mesmo o que não seria mais fácil, queimar todos os livros espíritas. No dia seguinte, eles estariam reproduzidos, porque a mente é inatingível e porque não se poderia jamais se encarcerar nem queimar os espíritos, seus verdadeiros autores. O espiritismo não é obra de um homem, ninguém se pode dizer seu autor, porque ele é tão antigo quanto a criação. Encontra-se por toda parte, em todas as religiões, e mais ainda na religião católica, com mais autoridade do que em todas as outras, porque nela se encontram os princípios de todas as manifestações, os espíritos de todos os graus, suas relações ocultas ou patentes com os homens, os anjos guardiões, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, as visões, as manifestações de todo gênero, as aparições tangíveis. No tocante aos demônios, não são mais do que os espíritos maus, e salvo a crença de que são eternamente destinados ao mal, enquanto a via do progresso não é interditada aos outros. Entre eles, não há qualquer outra diferença além do nome. Já pararam para pensar nisso aí? As visões de Fátima, tudo aquilo que é contado no catolicismo, são o quê? Manifestações mediúnicas, comunicações de espíritos, não é mesmo? Somente muda o nome e a forma de se interpretar, de entender. Mas, via de regra, os fenômenos sempre foram os mesmos. O que fazer? O que faz a moderna ciência espírita? Reúne em um todo o que estava disperso. Explica em termos próprios o que se conhecia em linguagem alegórica.
poda tudo aquilo que a superstição e a ignorância haviam criado para deixar somente o que é real e positivo. Eis o seu papel. Mas não lhe cabe o papel de fundadora. Ela revela o que existe, coordena, mas não cria nada, porque as suas bases estão em todos os tempos e em todos os lugares. Quem, pois, ousaria considerar-se bastante forte para abafá-lo sobre os sarcasmos e mesmo sobre a perseguição? Se a proscreverem num lugar, ela renascerá em outros, no mesmo terreno de que tenha sido banida, porque está na própria natureza e não é dado ao homem aniquilar uma força da natureza, nem opor o seu veto aos decretos de Deus. De resto, que interesse haveria em se entravar a propaganda das ideias espíritas? Essas ideias, é verdade, se levantam contra os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo, mas esses abusos de que alguns se aproveitam prejudicam as massas. O Espiritismo terá, portanto, as massas em seu favor e não terá por adversários sérios senão os interessados na manutenção desses abusos. Por sua influência, pelo contrário, essas ideias tornarão os homens melhores uns para os outros, menos ávidos de interesses materiais e mais resignados ante os decretos da providência, fazendo-se, portanto, um penhor de ordem e tranquilidade. O vídeo vai ser longo. Será que vai terminar hoje? Vamos ver. Feriado. Vamos seguindo aqui. Como fala o ditado popular, toca o bonde. Então não adianta querer terminar com um grupo de espíritas, com uma cidade, com tocar fogo em livro, como fizeram no ato de Barcelona. Não adianta. A ideia está no universo. Não tem como acabar com o universo, o homem. Pode prejudicar um pouquinho, com a poluição, essas coisas todas, com ideias erradas, mas a essência, que é divina, não vai alterar. Eu estou observando aqui que a minha internet está dando umas travadinhas. Eu espero que o vídeo saia normal. E depois que eu terminar, eu vou dar uma olhada, tá bom? Mas espero que dê para compreender. Aqui, feriadão, todo mundo usando o net, que nem fala minha esposa, está arriscado a dar algum tiltzinho, a acontecer alguma coisa que não seja satisfatório. Mas vamos continuando. 7. O Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios da filosofia e moral que nas decorrem e o da aplicação desses princípios. Daí, as 3 classes, ou antes, os 3 graus de adeptos: os que creem nas manifestações e se limitam a constatá-las. Para eles é uma ciência de experimentação. 2. Os que compreendem as suas consequências morais. E 3, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral, qualquer que seja o ponto de vista científico ou moral, sob o qual se encaram esses fenômenos estranhos. Cada um deles compreendem que é toda uma nova ordem de ideias que surge e cuja consequência não podem deixar de ser uma profunda modificação no estado da humanidade, compreendendo também que essa modificação não pode verificar-se a não ser no sentido do bem. Quanto aos adversários, também podemos classificá-los em 3 categorias. A primeira, os que negam por sistema tudo o que é novo e não procede de suas próprias mentes, e que dele falam sem conhecimento de causa. A essa classe pertencem todos os que nada admitem fora do testemunho dos sentidos. Nada viram, nada querem ver, e menos ainda aprofundar-se. Ficariam mesmo aborrecidos se vissem as coisas de maneira muito clara, de medo de serem forçados a convir que não tem razão. Para eles, o Espiritismo é uma quimera, uma loucura, uma utopia. Ele não existe e é tudo. Estes são os incrédulos de posição fixada. Ao seu lado
podem ser colocados os que não lhe lançaram sequer um golpe de vista para desencargo de consciência, a fim de poderem dizer, quis ver e nada vi. Eles não compreendem que possa ser necessário mais de meia hora para se darem conta de toda uma ciência. O segundo grupo, os que sabem muito bem o que devem pensar da realidade dos fatos, não obstante os combatem por motivos de interesse pessoal. Para eles, o Espiritismo existe, mas temem suas consequências e o atacam como um inimigo. E o terceiro grupo dos inimigos, os que encontram na moral espírita uma censura demasiado severa para os seus atos ou as suas tendências. O Espiritismo tomado a sério os incomodaria. Esses não rejeitam nem o aprovam, preferem fechar os olhos. Os primeiros são levados pelo orgulho e pela presunção, os segundos pela ambição, os terceiros pelo egoísmo. Compreende-se que essas causas de oposição, nada tendo de sólidas, devem desaparecer com o tempo, pois em vão procuraríamos uma quarta classe de antagonistas, ou seja, aquela que se apoiasse em causas contrárias evidentes, demonstrando um estudo consciencioso e laborioso do problema. Todos não lhe opõem, senão a negação. Nenhum deles apresenta uma demonstração séria e irrefutável em contrário. Seria presumir demasiado da natureza humana acreditar que ela pudesse transformar-se subitamente pelas ideias espíritas. A ação dessas ideias não é certamente a mesma nem do mesmo grau em todos os que as professam. Mas, qualquer que seja o seu resultado, mesmo fraco, representa sempre uma melhora, mesmo que seja apenas o de dar a prova da existência de um mundo extracorpóreo, o que implica a negação das doutrinas materialistas. Isto é o que decorre da simples observação dos fatos, mas entre os que compreendem o espiritismo filosófico, e nele vem alguma coisa mais do que os fenômenos mais ou menos curiosos, os efeitos são outros. O primeiro, e o mais geral, é o de desenvolver o sentimento religioso até mesmo naqueles que, nem sem ser materialista, seja indiferente às coisas espirituais. Disso resulta para ele o desprezo pela morte. Não dizemos o desejo pela morte. Longe disso, porque o espírita defenderá a sua vida como qualquer outro, mas uma indiferença que lhe faz aceitar, sem queixas nem pesar, uma morte inevitável como uma coisa antes feliz do que lhe sobrevirá. O segundo efeito, talvez não geral, talvez tão geral como o primeiro, é a resignação em face às vicissitudes da vida. O Espiritismo faz ver as coisas de tão alto que a vida terrena perde 3/4 partes da sua importância e o homem não mais se perturba tanto com as suas tribulações. Daí mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos e daí também o afastamento do desejo de abreviar a vida. Porque a ciência espírita ensina que pelo suicídio se perde sempre o que se pretendia ganhar. A certeza de um futuro que de nós mesmos, a certeza de um futuro que de nós mesmos depende tornar feliz a possibilidade de estabelecer relações com os seres que nos são caros, proporcionam ao espírita uma suprema consolação. Seu horizonte se amplia até o infinito pela visão contínua da vida de além-túmulo, da qual pode sondar as misteriosas profundidades. E o terceiro efeito é o de despertar a indulgência para com os defeitos alheios. Mas é necessário dizê-lo, o princípio do egoísmo e tudo o que dele decorre são o que há de mais tenaz
no homem e, por conseguinte, mais difícil de se desenraizar. Podemos fazer sacrifícios voluntários, contanto que nada custem e, sobretudo, que não nos privem de nada. O dinheiro exerce ainda sobre a maioria dos homens uma atração irresistível e bem poucos compreendem a palavra supérfluo quando se trata de suas próprias pessoas. Assim, a abnegação de si mesmo é sinal do mais iminente progresso. Falta pouco, mas vamos terminar. Então, aqui fala a conclusão de Kardec um pouco de tudo da doutrina, e principalmente o apego excessivo aos bens materiais que ainda temos, terminando esse item aqui, o item 7, fala que muitos vão até a página 2, mas quando fala de desapegar alguma coisa, de ceder alguma coisa, aí vem o orgulho e o egoísmo, que é o vilão da humanidade, o orgulho e o egoísmo. O item 8 é mais curtinho, vamos lá. Os espíritos perguntam algumas pessoas, nos ensinam uma nova moral, qualquer coisa de superior ao que o Cristo ensinou? Se essa moral não é outra, senão o Evangelho, a do Evangelho, o que vem fazer o Espiritismo? Esse raciocínio se parece singularmente àquele do califa Omar, falando da biblioteca de Alexandria. Se ela não contém, dizia ele, mais do que aquilo que existia no Alcorão, é inútil e, portanto, deve ser queimada. Se encerra outra coisa, é má e tanto mais deve ser queimada. Não, o Espiritismo não encerra uma nova moral, não encerra uma moral diferente daquela de Jesus, mas perguntaremos, por nossa vez, se antes do Cristo os homens não dispunham da lei de Deus revelada por Moisés. Sua doutrina não se encontra no Decálogo e por isso se dirá que a moral de Jesus foi inútil? Sempre pensando, né? Perguntaremos ainda aos que negam a utilidade da moral espírita por que a do Cristo é tão pouco praticada e por que até mesmo aqueles que proclamam a sua sublimidade são os primeiros a violar a primeira de suas leis, a caridade universal. Os espíritos vêm não somente confirmá-la, mas também mostrar-nos a sua utilidade prática. Eles tornam inteligíveis e patentes as verdades que só haviam sido ensinadas sob a forma alegórica, e ao lado da moral vem definir-nos os mais abstratos problemas da psicologia. Jesus veio mostrar aos homens a rota do verdadeiro bem, porque Deus, que o enviaria para relembrar a sua lei esquecida, não enviaria hoje os espíritos para novamente a lembrar de maneira mais precisa, agora que os homens a esquecem para tudo sacrificarem ao orgulho e à cupidez? Quem ousaria pôr limites ao poder de Deus e determinar os seus caminhos? Quem dirá que os tempos preditos não são chegados, como afirmam os espíritos, e que não alcançamos aqueles em que as verdades mal compreendidas ou falsamente interpretadas devem ser ostensivamente reveladas ao gênero humano para acelerar o seu adiantamento? Não há qualquer coisa de providencial nessas manifestações que se produzem simultaneamente por todas as partes do globo? Não é apenas um homem, um profeta, que nos vem advertir, pois é por toda parte que a luz se derrama. É todo um mundo novo que se desenrola aos nossos olhos, como a invenção do microscópio nos descobriu um mundo infinitamente pequeno que sequer suspeitávamos. As comunicações espíritas nos revelam um mundo invisível que nos rodeia, cujos habitantes nos acotovelam a todo momento, participando da nossa revelia de tudo o que fazemos. Algum tempo ainda,
e a existência desse mundo, que é justamente o que nos espera, será tão incontestável como a do mundo microscópico e os dos grandes globos perdidos no espaço. E nada valerá, então, nos terem feito conhecer todo o mundo, nos haverem iniciado nos mistérios da vida de além-túmulo. É verdade que essas descobertas, se assim podemos chamar, contrariam de algum modo certas ideias estabelecidas, mas não é certo que todas as grandes descobertas científicas igualmente modificaram e até mesmo derrubaram as ideias até então mais acreditadas? E não foi necessário que o nosso amor próprio se curvasse diante da evidência. O mesmo acontecerá com o Espiritismo, e dentro em pouco eles terá direitos de cidadania entre os conhecimentos humanos. As comunicações com os seres de além-túmulo tiveram por resultado nos fazê-la vê-la, nos iniciar nos princípios das penas e dos gozos futuros que nos esperam, segundo os nossos méritos, e por isso mesmo conduzir ao espiritualismo aqueles que não admitiam em nós mais do que uma máquina orgânica. Assim tivemos razão de dizer que o Espiritismo matou o materialismo através dos fatos. Não tivesse ele produzido mais do que isso, a ordem social lhe teria de ser reconhecida. Mas ele faz mais. Mostra os inevitáveis efeitos do mal e, por conseguinte, a necessidade do bem. O número dos que ele conduziu a sentimentos melhores, neutralizando as suas tendências más e desviando-os do mal, é maior do que se pensa e aumenta todos os dias. É que, para eles, o futuro já não se apresenta de uma maneira vaga, mas é uma realidade que se compreende, que se pode explicar quando se veem e quando se ouvem os que nos deixaram lamentar-se ou felicitar-se pelo que fizeram na terra. Quem quer que testemunhe isso é levado a meditar e sente a necessidade de se conhecer, de se julgar a si mesmo e de se emendar, ou seja, de se melhorar, a reforma íntima. E aqui a gente vai ver no próximo estudo as consequências na vida futura dos atos das pessoas, ou seja, o livro Céu e Inferno. E agora vamos terminando aqui o item 9, um pouco longo, mas a gente já termina para não ficar enrolando, né? Enrolação não é comigo, não. Não é mesmo, meu irmão Reinaldo Aparecido de Paula? Obrigado por estar aqui com a gente, um bom dia. Agradeço muito a sua amizade desde os tempos lá do quartel do Exército, né? Eu lembro, sim, como não. E hoje a gente está aqui fazendo um trabalho bem semelhante. Embora em religiões, porque o homem cria religiões, mas na verdade a religião é o amor, estamos fazendo um trabalho de conscientização do espírito, ou seja, do ser humano. Cada um no seu nicho, né? Mas estamos fazendo um trabalho muito parecido e eu fico feliz de encontrar irmãos com esse ideal, né? De se melhorarem como ser humano e tentar passar os valores da alma, do amor, para o próximo, independente de religião. É isso aí, meu querido, estamos juntos. Então, meu amigo, vamos terminando aqui a conclusão de Allan Kardec, da obra O Livro dos Espíritos, item 9. Sempre colocando a parte da lógica, mas sempre com uma propriedade de conhecimento. O item 9 da conclusão, para concluir, terminar o livro, mas você tem que estar sempre relendo, sempre estudando, assim como a Bíblia, não é, meu irmão? Os adversários do Espiritismo não se esqueceram de utilizar contra ele algumas divergências de opinião sobre certos pontos da doutrina. Não é de admirar que no começo de uma ciência, quando as observações estão ainda incompletas, e cada um as encara sob o seu ponto de vista, sistemas contraditórios tenham podido aparecer, mas 3/4 partes desses sistemas já estão hoje aniquiladas, diante dos estudos mais aprofundados,
a começar por aquele que atribua todas as comunicações ao espírito do mal, como se a Deus fosse impossível enviar aos homens bons espíritos. Doutrina absurda, porque desmentida pelos fatos, ímpia, porque é a negação do poder e da bondade do Criador. Os espíritos sempre nos aconselharam a não nos inquietarmos com essas divergências, pois que a unidade se faria. Ora, a unidade já se fez sobre a maioria das questões, e as divergências tendem a desaparecer a cada dia. A essa pergunta, esperando que a unidade se faça, sobre o que se pode basear o homem imparcial e desinteressado para formular um juízo, eis a resposta que nos deram. A luz mais pura não é obscurecida por nenhuma nuvem. O diamante sem jaça é o de maior valor. Julgai, pois, os espíritos pela pureza dos seus ensinamentos. Não esqueçais que, entre os espíritos, há os que ainda não se despojaram das ideias da vida terrena. Sabei distingui-los pela linguagem. Julgai-o pelo conjunto do que vos dizem. Vede se há encadeamento lógico nas ideias, se nada do que dizem denuncia ignorância, orgulho ou malevolência. Em uma palavra, se as suas expressões estão sempre marcadas pelo cunho da sabedoria que revela a verdadeira superioridade. Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito, mas longe disso, pois estáis ainda aprendendo a distinguir o erro da verdade. Necessitais das lições da experiência para exercitar o vosso julgamento e vos poderdes adiantar. A unidade se fará ao lado em que o bem jamais esteve misturado com o mal. É desse lado que os homens se ligarão pela própria força das circunstâncias, porque reconhecerão que ali se encontra a verdade. O que importam, aliás, algumas dissidências, que são mais da forma do que pelo fundo. Notai que os princípios fundamentais são os mesmos, por toda parte, e vos devem unir no pensamento comum, o do amor de Deus e o da prática do bem. Quaisquer que sejam, portanto, o modo de progredir que se admita, ou as condições normais da existência futura, o alvo final é sempre o mesmo: fazer o bem. E como sabeis, não há duas maneiras de o fazer. Se entre os adeptos do Espiritismo há os que divergem de opinião sobre alguns pontos da teoria, todos, entretanto, estão de acordo sobre os pontos fundamentais. Há, pois, unidade, a não ser da parte dos que, em número muito pequeno, ainda não admitem a intervenção dos espíritos nas manifestações, atribuindo-as a causa puramente físicas, o que contraria o axioma de que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, ou ao reflexo do nosso próprio pensamento, o que é desmentido pelos fatos. Os demais pontos são secundários, e em nada ferem as bases fundamentais. Pode, aliás, haver escolas que procurem esclarecer-vos sobre as partes ainda controvertidas da ciência, mas não deve haver seitas rivais e só deveria haver antagonismo entre os que almejam o bem e os que fizessem ou quisessem o mal. Ora, não há um espírita sincero, compenetrado das grandes máximas morais ensinadas pelos espíritos, que possa querer o mal ou desejar o mal ao próximo, sem distinção de opinião. Se uma dessas escolas for errada, cedo ou tarde será esclarecida, desde que haja boa fé e ausência de prevenções, enquanto esperam. Todas têm um laço comum que deve uni-las
no mesmo pensamento. Todas têm um objetivo, pouco importa, pois, a rota seguida, contanto que ela conduza ao alvo. Ninguém deve impor-se pelo constrangimento material ou moral, e só estaria em caminho falso aquele que lançasse o seu anátema a outro. Porque, evidentemente, estaria agindo sob a ação de maus espíritos. A razão deve ser sempre o argumento supremo, e a moderação assegurará melhor o triunfo da verdade do que as diatribes envenenadas pela inveja e pelo ciúme. Os bons espíritos não pregam senão a união e o amor do próximo, e jamais um pensamento malfazejo ou contrário à caridade pode surgir de uma fonte pura. Agora, terminamos aqui o raciocínio de Kardec, né? Colocando que só deve existir duas divergências: aqueles que querem fazer o mal e aqueles que não querem fazer o bem. Só esse antagonismo que pode se admitir, porque todas as religiões, seguindo as suas orientações, seus caminhos, as suas crenças, os seus até mesmo rituais, o objetivo comum é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, é fazer o bem. Então, como eu sempre costumo relembrar, para mim, em primeiro lugar, independente de religião, procurar o que nós temos em comum entre as religiões e fazer, ou seja, o amor ao próximo. Em tempos de crise, em tempos de tragédia, em tempos de pandemia, união para poder auxiliar aqueles que estão necessitados. Quando temos enchentes, quando temos desastres naturais, se unir para fazer o quê? Exercitar o amor verdadeiro, se doando materialmente, espiritualmente, fazendo preces, rogando ao Pai amparo para todos. Isso nós temos em comum. E essa também é a base do Espiritismo. O que vem por achismos ou por ideias, às vezes, mirabolantes, são irmãos perturbados que estão por aí querendo mostrar por A mais B que não é bem assim. Mas o que tem em comum, que não pode mudar jamais, é a vontade de fazer o bem. A vontade de se tornar melhor. E como Jesus ensina para nós, fazer o bem sem interesse. Não para poder lá na frente trocar alguma coisa para você tirar uma vantagem. Aí não é o bem. Aí é o famoso orgulho, egoísmo, personalismo e coisas parecidas. E terminando agora sim, nós temos uma mensagem de Santo Agostinho, bem curtinha, que fala justamente sobre e foi colocado aqui no fechamento para mostrar para nós o raciocínio final, né? Um resuminho, mas bem pequenininho, que foi dado pelo Espírito, que se assinou como Santo Agostinho, o mesmo da Igreja Católica, sim. Escutemos sobre este assunto, para terminar, os conselhos de Santo Agostinho. Abre aspas. Durante muito tempo, os homens se estraçalharam e se anatematizaram em nome de um Deus de paz e de misericórdia, ofendendo-o com um tal sacrilégio. O Espiritismo é o laço que os unirá um dia, porque lhes mostrará onde está a verdade e onde está o erro. Mas ainda, por muito tempo, haverá escribas e fariseus que o negarão, como negaram o Cristo. Quereis, pois, saber sobre a influência de quais espíritos estão as diversas seitas que se dividem no mundo? Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o homicídio e a violência. Jamais excitaram os ódios dos partidos, nem a sede de riquezas e de honras, nem a avidez dos bens da terra. Só aqueles que são bons, humanos, benevolentes para com todos, são os seus preferidos e são também
os preferidos de Jesus, porque seguem a rota indicada para levar a ele. Santo Agostinho. Pensemos então nessa mensagem, né, que a gente acabou de ler agora, e que a gente comece a analisar com o crivo da razão os grupos que nós frequentamos, as igrejas, as seitas, vão analisando. Se houver algum sentido em desunir, com certeza a parte espiritual também tem essa ideia. Aquilo que for contrário ao amor, ao bem, à união, ao perdão, ao crescimento, com certeza é uma doutrina, ou uma religião, um grupo de pessoas, ou um indivíduo que está ainda sendo guiado por espíritos, por consciências fora do corpo, por espíritos que não têm ainda a caridade, o amor ao próximo como seu objetivo. Gente, muito obrigado mesmo. Terminamos hoje essa tarefa de trazer a doutrina espírita no Livro dos Espíritos, por completo, em todos os vídeos que vocês podem ver lá no canal YouTube. Agradeço a paciência, o amor de todos vocês e principalmente a Deus, nosso Pai, que nos permite sermos instrumentos do bem, que possamos fazer uma análise de consciência e realmente olhar para nós e ser verdadeiros. O que eu estou fazendo por mim e pela humanidade. Deus abençoe a todos. Muito obrigado de novo e até a próxima oportunidade. Fiquem com Jesus.